Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Momento SEAC. Esse é o nosso novo quadro onde todos os dias nós nos encontraremos para refletirmos sobre lições abençoadas dessa doutrina maravilhosa. E cada dia vai ser um tema diferente. Hoje comigo aqui nós vamos falar sobre o livro Céu e Inferno, que ele aborda, um livro escrito por Kardec, que ele aborda uma das ideias mais debatidas da religião tradicional, que são as penas eternas. Ou seja, a crença de que uma pessoa pode ser condenada a sofrimentos infinitos após a morte. Desde muito cedo, nos ensinaram a humanidade, e nós também, na nossa experiência, a ter medo. A ter medo do erro, a ter medo de errar, a ter medo de falhar e, principalmente, medo de pagar para sempre sobre um erro cometido. Mas, e se essa ideia estiver errada? E se não for bem assim, onde não é um fogo eterno ou uma penalidade eterna? Kardec propõe uma análise de uma maneira um pouco mais racional, questionando, é justo um erro cometido numa vida tão pequena, temporária, resulte em sofrimento eterno? E por último, um outro questionamento, isso é compatível com a justiça e bondade de Deus? Se Deus é tão bom e justo, ele também aceitaria que pagássemos eternamente por erros cometidos numa encarnação? Como nós já sempre comentamos, se nós somos espíritos em evolução, se nós somos crianças ainda na nossa maturidade espiritual, como eu vou penalizar eternamente uma criança que ainda não tem conhecimento, uma criança que ainda não está a par de toda a sua capacidade espiritual? Como que nós vamos puni-la eternamente? Então, a gente pode fazer um pouquinho diferente, Essa ideia de inferno eterno não faz sentido. E será que Deus, na sua infinita bondade, como já foi dito, conseguiria condenar alguém a sofrer eternamente, para sempre? E hoje nós vamos mergulhar exatamente nessa proposta feita por Allan Kardec no capítulo 1 do livro Céu e Inferno. O capítulo 1 do livro Céu e Inferno, o título é O Porvir e o Nada. Em alguns livros ou alguns textos na internet vocês vão encontrar O Futuro e o Nada. Aborda exatamente isso, a vida após a morte, ou seja, combatendo o materialismo e o medo da aniquilação. Nesse primeiro capítulo, Kardec questiona uma das ideias mais antigas e temidas da humanidade, que são as penas eternas. A noção de que após a morte algumas almas seriam condenadas a um sofrimento infinito sem chance de retorno e sem chance de correção e de aprendizado. Então, quando nós lemos esse capítulo, a gente percebe que Kardec faz um convite para nós. Ele faz um convite bem interessante e bem raro, que é pensar, não simplesmente aceitar aquilo que nos é proposto, mas pensar, raciocinar, buscar a nossa fé raciocinada. Ele fala, não devemos não apenas acreditar, mas questionar, porque faz sentido, afinal, faz sentido existir uma punição eterna para os erros cometidos em uma vida temporária, uma vida tão breve? E outra pergunta, será que isso é compatível com a justiça ou até com o amor divino? Então, são esses pontos que nós vamos trabalhar aqui no nosso programa de hoje, nesse nosso post de hoje. Então, vamos lá. De onde vem essa origem da ideia, de que penalidade, penas eternas? Uma vida humana dura décadas. Mas, segundo essa crença que vem de muito tempo atrás, a humanidade sempre teve essa crença, ela fala que, embora a vida dure apenas alguma década, os erros cometidos nessa vida podem durar eternamente, pode gerar um sofrimento eterno, sem fim. Agora, raciocinem comigo, vamos junto nessa jornada aqui. Qual justiça existe em algo que nunca termina? Qual punidade? Veja que aqui nós não estamos falando da justiça dos homens, nós estamos falando de uma justiça divina, que é um pouquinho diferente. Então, seguindo nessa jornada, a gente vai percebendo que Kardec ele faz uma provocação e uma comparação muito simples. Se até nós, imperfeitos, sabemos perdoar,
Como Deus, sendo perfeito, não perdoaria? Então veja, nós que somos imperfeitos, muitas vezes conseguimos perdoar. E Deus, na sua plenitude de perfeição, não teria esse mesmo amor, essa mesma consideração e essa mesma misericórdia para conosco? E aí, nessa jornada, Kardec vai explicando, né, que essa crença não surgiu por acaso. Durante séculos, a punição eterna, né, sempre foi usada como uma ferramenta de controle moral. Se nós buscarmos na história a penalidade, a venda de perdões lá atrás, né, na história, a gente sempre vai perceber que o medo, né, de ir para o inferno foi algo que sempre assolou a humanidade e foi utilizada como ferramenta de controle moral. O medo do inferno, né, ele era considerado para disciplinar comportamentos. O medo, ele não é que ele é ainda, né, um instrumento muito poderoso. Muitas vezes nós, quando algo nos é ofertado ou algo nos vem, a gente sempre fica com medo de perder uma grande oportunidade. E muitas vezes a gente não pensa nas suas consequências. Muitas vezes algumas pessoas nos fazem alguns comentários ou fazem alguns questionamentos e nós, por medo da ignorância, inventamos uma mentira qualquer para dizer que sabe do assunto. Então veja, o medo ele está presente no nosso dia a dia, ele está presente na nossa sociedade, ele está presente em todos os instantes da nossa vida e muitas vezes não, quase sempre nos ditando um comportamento moral. E aí Kardec ainda pergunta, né? Surge a seguinte pergunta: essas interpretações são absolutas ou foram moldadas pelo contexto da época? Então, se nós pegarmos um pouco da história, nós vamos ver que o cenário lá atrás era outro, o conhecimento era outro, o medo do inferno também era muito maior, o medo da morte, né, era muito maior, e com o passar do tempo isso foi se propagando e muitas vezes nós ainda não conseguimos entender o que está acontecendo, ou por que esse conceito veio, simplesmente porque aceitamos e não mais questionamos se faz sentido ou não. E agora, né, chegando num ponto lá do texto também, da justiça divina, nós chegamos a esse ponto mais forte da reflexão de Kardec. Se Deus já é infinitamente justo, como que ele aplica uma pena infinita por erros temporários? Imagine o seguinte, né, a nossa vida, imagine uma vida inteira com falhas, erros, mas também com aprendizados, aprendemos com os erros. Seria justo que isso se resultasse em sofrimento eterno? Aqui cabem dois comentários. O primeiro é o seguinte: muitos textos falam que nós estamos na infância da nossa evolução espiritual. Então a pergunta é, se nós estamos na infância, pouco sabemos sobre espiritualidade, sobre o que é o espírito em si, né? Como é a vida pós-morte. Então, seria possível sermos punidos por isso? E outro comentário, né, como ele fala aqui, se nós temos uma vida inteira de erros, nós também temos aprendizados. Tem uma frase, não, uma historinha que eu ouvi uma vez que falava o seguinte: um aprendiz chegou para o mestre e falou: mestre, como que você sempre se dá bem na vida, né? Por que você não tem tantos problemas como nós ainda na nossa jornada evolutiva? E ele fala assim: escolhas corretas. Aí o aprendiz pergunta: mas mestre, como que eu faço escolhas corretas? O mestre responde: através da experiência. Mas mestre, como que eu consigo experiência? Ele fazendo escolhas erradas. Então, se a nossa vida é feita de experiência, e a experiência muitas vezes envolve muito mais escolhas erradas do que escolhas corretas, como que nós só podemos ser punidos eternamente por erros cometidos, melhor dizendo, em uma vida infinitamente pequena? E aí Kardec propõe algo simples e poderoso. A punição precisa ser proporcional. Se eu nada sei, eu também não posso ser punido. Mas se eu cometo um erro sabendo que é errado, a minha punição tem que ser maior. E aí nós podemos buscar um outro ponto também, né? Que é a nossa evolução espiritual. E se o erro não fosse o fim?
E se o erro fosse o começo de um novo aprendizado? Tem uma frase de Kardec que fala assim: já que eu não posso fazer um novo final, eu não posso fazer um novo começo, eu posso começar hoje a fazer um novo final da minha vida. Ou seja, todos os erros, todas as nossas experiências fazem parte do processo. E nessa visão apresentada por Kardec, a alma, né, o espírito, não está condenado eternamente. Ele está aprendendo, ele evolui. Assim como uma criança cai e levanta, os espíritos, a alma também erra, aprende e levanta para uma nova jornada. Então, se nós estamos aprendendo, se nós estamos evoluindo, nós precisamos entender também que nessas jornadas, nessa dor, nessas quedas, nós vamos ter dor. E cada dor carrega uma lição, né? Ou seja, os erros não são o fim. As dores existem, mas não como castigo eterno, e sim como aprendizado. Pensando dessa maneira, nós vamos perceber que isso muda tudo a concepção que nós temos de vida após morte, muda o conceito até mesmo da nossa vida aqui. Por quê? Porque nós vamos perceber que cada sofrimento é uma oportunidade e cada queda é um convite para se levantar diferente. Se nós mudarmos um pouco a palavra sofrimento por oportunidade, a nossa visão sobre o mundo muda completamente. Eu não tenho problemas, eu tenho novas oportunidades para que eu tenha um novo aprendizado e para que eu evolua rapidamente. Cada queda, como eu falei aqui, um convite para levantar-se diferente. Se a cada erro a gente parasse, pensasse e fizesse diferente, a gente não cometeria os mesmos erros pela vida toda. É comum nós ouvirmos: nossa, mas eu cometi esse erro de novo, eu cometi esse erro de novo, eu cometi esse erro de novo. Na verdade, o que essa situação está querendo me ensinar e eu não estou aprendendo? Enquanto eu não aprender, a própria humanidade, a própria, como que eu posso dizer? A própria vida me colocará diante das mesmas oportunidades para que eu possa aprender, para que eu possa corrigir os meus atos. Então, vamos perceber que todas as situações que nós temos são oportunidades de melhoria e não problemas ou dores eternas. E tem um outro ponto também, né? Que são as palavras que assustam, como nós já comentamos lá no começo, assustam gerações. Fogo eterno, você vai queimar no fogo eterno. E se isso não for liberal? E se isso for apenas simbólico, mas simplesmente sendo passageiro? Talvez o erro não esteja na mensagem em si, mas da maneira como nós a interpretamos. Nós podemos também achar em muitos textos, né, que onde o fogo ele não é um sofrimento. Nós podemos analisá-lo simbolicamente como purificação. Nós podemos analisá-lo em alguns textos que nós encontramos, que temos o batismo da alma e o batismo do fogo, ou seja, os aprendizados que nós temos em situações complicadas, em situações difíceis. Então vamos pensar de uma maneira um pouco diferente. Vamos, ao invés de pensar em penas eternas, vamos pensar em correções que nós temos que fazer para os erros cometidos. Nós não podemos esquecer que o Espiritismo, um dos pilares do Espiritismo é a reencarnação. Então, a partir do momento que nós nos arrependemos, o arrependimento nada mais é do que reconhecer que erramos. A gente volta, a gente renasce com uma nova mentalidade para passar por situações onde nós passamos por aprendizados. Então, seguindo nessa linha de raciocínio, né, Kardec também questiona a forma como nós interpretamos textos religiosos. Expressões como fogo eterno podem não ser literais, e não são literais, tá? Mas simbólicas. Muitas vezes uma linguagem criada para impactar, para causar medo. Aí nós voltamos lá ao início do nosso bate-papo. Não necessariamente foram criadas apenas para descrever umas situações e para você ter controle, domínio de uma situação através do medo. Dessa maneira, nós vamos chegando a um outro ponto, né? Concluindo já esse nosso bate-papo, que é o seguinte: essa visão, como eu estava falando, ao invés de penas eternas, dizendo que nós temos aprendizados, onde nós temos momentos que temos que passar,
de aprendizado, isso muda tudo. Muda tanto a maneira como a gente vê o nosso futuro, nossa vida pós-morte, como também a nosso dia a dia. Nós vamos perceber então que o que eu preciso aprender, nós já dissemos isso no texto, não são problemas, mas sim como aquela aula de matemática difícil, né, que nós já temos. O que eu preciso aprender? Por que estou repassando por situações iguais e eu estou sofrendo? Na verdade, a pergunta é: o que eu tenho que aprender? Outra coisa, essa visão substitui o medo pela responsabilidade. Em que sentido? Novamente, responsabilidade pelos nossos atos. A culpa a gente substitui pela consciência. Eu não vou ficar com aquele sentimento de culpa, eu vou ficar com aquele sentimento de que eu não aprendi a lição e agora eu vou ter que aprender. Querendo ou não querendo, nós vamos aprender a lição. Não é uma condenação, a gente troca essa palavra condenação por evolução. A cada tombo, como nós falamos anteriormente, a cada queda eu me levanto de uma maneira diferente. E dessa maneira, né, resumindo tudo isso que nós conversamos, a ideia de penas, penas eternas, não sobrevive à razão. Quando você questiona isso com viés de razão, você vai ver que essas penas eternas não fazem o mínimo sentido. E outra, Deus não condena para sempre. Ele educa, transforma e nos oferece novas chances a cada nova reencarnação. Então, analisando dessa maneira, Deus deixa de ser um juiz que pune e passa a ser uma inteligência que guia. Aprendemos? Isso acontece no nosso dia a dia. Quando nós estamos na escola ou quando nós estamos na faculdade que nós não conseguimos ser aprovados numa determinada matéria, a gente tem que fazer essa matéria no ano seguinte. É a mesma coisa que acontece. Nós não aprendemos a lição dessa encarnação? Não se preocupe. Na próxima encarnação a gente aprende. O que a gente precisa tomar cuidado é evitar repetir a mesma lição durante a mesma vida. Então, indo já para o nosso encerramento, se não existe sofrimento eterno, existe algo muito mais poderoso. Como nós já dissemos lá no comecinho, é a chance de recomeçar. Sempre tem a chance de recomeçar. Ou seja, se eu não posso fazer um novo começo na minha vida, eu posso a partir de agora mudar, recomeçar e fazer um novo final. Ou seja, isso resumindo também, né, colocando isso em uma única frase, cada escolha nossa importa, e importa muito. Outra coisa que nós sempre temos, além do medo, né, de errar, a gente sempre acha desculpa para tudo. Desculpa do tipo, já é tarde, eu cometi muitos erros na minha vida. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca, nunca. E talvez essa seja a maior expressão de justiça que poderia existir, né? Nunca é tarde para recomeçar. Se essa reflexão, se esse nosso bate-papo tocou vocês, leve ela adiante. Algumas ideias, porque elas não servem para assustar, elas servem para nos libertar. Então, leve essa ideia adiante, fale com seus amigos, faça uma visita para nós estamos lá na Barra do Chapéu 47, aqui na Lapa, São Paulo. Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe também, entre lá no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, lá no SEAC Lapa. E, não podemos esquecer, ainda em abril, a gente vai ter no dia 28 de abril, a palestra numa terça-feira, às 20 horas, estilo de personalidade, com a doutora Fabiana Moraes, e no dia 29 de abril, às 14 horas, o sono e os sonhos no Espiritismo, com Cássio Branco de Araújo. Ok? Então, faça uma visita para nós, dê um pulinho lá, gostando dos temas que são abordados aqui, passe para frente, indique o nosso canal, compartilhe e siga-nos na rede social. Tá bom? Então, nas redes sociais, isso. Então, nós aproveitamos esse instante para agradecermos um pouquinho mais sobre esse momento. Agradecemos pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade que nos foi dada de podermos refletir, raciocinar, pensar e chegarmos a uma conclusão real, uma conclusão que nos conforta o cérebro e o nosso coração. E não simplesmente aceitar algo que nos foi passado há muito tempo e que nós nem sabemos exatamente de onde veio. Agradecemos aos irmãos de luz por nos ajudar, por estar conosco sempre nessa jornada e pedimos sempre que nos levante
a cada nova queda. Que o amor do Pai e a sua misericórdia nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.